Capítulo 6 de Daniel. Do capítulo 6, vamos ao verso 20. Mas você permanece sua Bíblia aberta. Então vou ler. Ao se aproximar da cova, verso 20, chamou Daniel com a voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Permaneça aí com sua Bíblia aberta. Senhor Jesus, vamos meditar na Tua Palavra. Só a Tua Palavra alimenta, liberta, transforma, edifica, nos dirige, nos revela a Tua vontade na nossa vida. Por isso, tem misericórdia e fala conosco. Amém. Meus amados, o livro de Daniel é escrito naquele período em que Israel tinha sido destruído, tanto o norte como o sul. A capital de Samaria já tinha sido levada 120 anos antes, no ano de 722, pela Assíria e espalhado pelo mundo. Sobrou ali o sul, a capital Jerusalém, mas mais ou menos 120 anos, 130, em 586, Nabucodonosor veio e destruiu o templo, Jerusalém, matou muita gente e levou alguns cativos. Daniel e com seus companheiros já tinha ido antes, numa primeira ataque de Nabucodonosor. Eles não foram nessa data final, eles foram numa data anterior. E esses jovens foram preparados durante 3 anos. Interessante, eu quero depois, numa das aulas com os jovens de escola dominical, eu quero abrir uma exceção e nós trabalharmos lá no capítulo 2, em que fala que depois de 3 anos de preparo, Daniel e os seus amigos foram questionados e perguntados, entrevistados pelo rei Nabucodonosor sobre todos os assuntos. E a Bíblia diz que o rei encontrou neles 10 vezes mais capacidade. Está escrito isso na Bíblia. 10 vezes mais potencial do que em todos os outros entrevistados. Isso é um desafio para a igreja e em especial para os jovens, adolescentes que aqui estão. Olha o desafio. Você chegar para uma entrevista na empresa, a unção de Deus está na sua vida de tal forma que os outros que forem entrevistados não vão chegar nem perto. Você se colocar numa prontidão de fazer a obra de Deus na casa do Senhor, e a igreja vê em você um potencial muito acima do normal. Na sua escola, onde você estiver. O que eu estou te falando é uma coisa tão séria que se eu tivesse, esse texto eu li várias vezes, sei disso, mas se eu tivesse mastigado esse texto, como eu mastigo ele hoje, com 55 anos, esse mês inclusive faço 56, né? E se eu tivesse mastigado esse texto aos 17, aos 18, aos 20, penso que minha vida teria sido outra.
os erros teriam sido bem menor e o aproveitamento teria sido muito maior na minha vida. Então, apesar que, milagrosamente, eu cheguei à presidência de igreja com 33 anos, né? Essa igreja aqui, o pastor presidente que tomou posse aqui mais novo sou eu. O presidente que tomou posse aqui com a idade mais nova sou eu. Então, estou com 55 hoje. Foi com 45 ou 46 anos que eu tomei posse aqui. Então, amados, mas eu tenho certeza que teria sido muito mais bem aproveitado. E aqui nesse texto, esse período aí vai abranger entre 585 a 450, essa história está aí nesse período. Entre 585 a 450 a.C. Daniel, os reis foram passando e Daniel permanecia. Nabucodonosor, com todo o seu poderio, passou, Daniel permaneceu. Veio o filho de Nabucodonosor, passou. Veio o neto, passou. Inclusive foi Daniel que profetizou para o neto, Belsazar, dizendo: hoje você foi julgado na balança e o teu reino passou. E a mãe desse rei entrou e disse: olha, meu filho, tem um homem aqui que é da época do seu pai. Nele há um espírito dos deuses. Ele vai saber o que está escrito aí nessa parede. Foi dito e feito. E agora, já em outro reinado, Medo-Persa, e já não era o primeiro rei, os medos e persas. Essa região medos e persas atualmente é ali a região do Irã atual. O medos e persas é essa região do Irã atual, é aquele povo ali. Então, veja bem, o Irã já mandou no mundo, hein? E Daniel, com seu exemplo de vida, pautado pela vida cristã, e olha, irmãos, claro que nós devemos falar de Jesus o tempo todo no nosso trabalho, na família, onde nós estivermos. Mas a maior forma de pregar, em todos os tempos, e nos dias atuais, que ninguém crê em nada, eu acho que nos dias atuais ainda é mais forte ainda, do que pregar falando. Então, por causa da incredulidade, por causa dos escândalos, igreja que dá escândalo, pastor que dá escândalo, crente que dá escândalo, religiões que dão escândalo, as pessoas, a melhor mensagem é a mensagem da vida. A nossa pregação com a vida, ela vai falar muito mais alto. Você lá na faculdade dando aula, como aluno, como professor, na escola como professor, como aluno, no seu trabalho como patrão, como funcionário, né? E como crente na igreja, como pastor. A maior forma de se falar. Por que os nossos pastores do passado, principalmente quem nasceu na Assembleia de Deus aqui sabe disso, os nossos pastores do passado eram semi-analfabetos. A gente esperava o congresso de jovens chegar, não era isso, Jair? Para ouvir os grandes pregadores. Era Gesiel Gomes, Takayama, e tantos outros nomes, muitos que até nem permaneceram. Era a equipe Bernardo Johnson. E a gente ficava esperando esses homens, uma vez por ano, porque nos nossos cultos era muito simples. Os pregadores, o pastor, já, irmãs, cuidado aí com o cabelo, não pinte as unhas, que isso é do mundo. Era isso. Mas o interessante é que as igrejas eram tudo lotadas. Olha aqui, isso aqui
Eu estou aqui há 10 anos, essa igreja existe há 96. Quem é que nos passou isso? Foram esses homens, na maioria semi-analfabetos. Mas sabe por que todo mundo estava aí crente e a igreja ia crescendo? Porque eles pregavam com a vida deles. Eles não davam cheque sem fundo, não vivia com história de imoralidade espalhada. Então, a Assembleia de Deus foi crescendo assim, com esses homens, na maioria, não eram todos, mas na maioria, semi-analfabetos, simples, mas que tinham uma vida no altar de testemunho. E a sua vida, às vezes ele estava aqui no púlpito, a palavra, a pregação dele não era poderosíssima, mas a sua vida era poderosa, né? Daniel, e já viu aquele versículo que fala assim, pregai a tempo e fora de tempo? As pessoas entendem que aquele versículo é o seguinte, eu tenho que pregar aqui na igreja, eu tenho que pregar lá no meu trabalho, pregar em tudo quanto é lugar, eu não posso calar a boca. Não é isso não. O que é pregar a tempo e fora de tempo? A tempo, quando você puder falar, fale. E fora de tempo? Com a vida. É com a vida. Há tempo, com a palavra. E fora de tempo, com a vida. Né? E é um desafio para mim e para você. Quando eu erro, eu fico pensando, meu Deus do céu, falhei com meu filho. Como é que pode, Jesus? Eu, um pastor, tantos anos. Aí eu não estou dando testemunho. Aquilo fica um martírio. Aí eu não durmo, fica aquela perturbação. Aí você tem que pedir perdão a Jesus, pedir perdão para o filho, ou com outra pessoa. Estou dando um exemplo de filho, mas com outras pessoas. Então, Daniel era um homem que pregava com a sua vida. Armaram uma cilada para ele. É interessante essa história aqui, fala da história de 3 leões, mas seria interessante a gente, de 3 leões, dos leões e dos 3 amigos, entre aspas. Para mim, na verdade, os leões aqui eram esses amigos de Daniel. Os outros lá passaram a noite com ele, não abriram nem a boca. Agora, esses 3 companheiros dele, que dividiam o trabalho com ele, esses eram verdadeiros leões, que com a sua boca, com a sua atitude, queriam destruir Daniel, perseguiam Daniel. Criaram documento para envolver, destruir Daniel. Caluniaram Daniel, para ver a sua destruição. E esse tipo de gente continua vivo até hoje, sabe por quê? Porque eles são soldados do nosso arqui-inimigo, que é o diabo. O diabo prepara cilada para uma moça, que Deus tem propósito, destruir essa moça. Prepara ciladas para um rapaz, para um adolescente, para um casal, para um pastor, para um obreiro, uma obreira, uma família. Essas ciladas são variadas. Pode ser uma cilada moral, pode ser uma cilada financeira. A pessoa, numa empolgação, faz uma negociação, perde tudo. Perdendo tudo, abala o casamento, abala a família, abala os filhos, desestrutura. Então as ciladas são variadas. Atingir a nossa moral, calúnias, para nos desanimar no ministério. Eu já falei aqui para vocês, né? Primeira vez que eu fui trabalhar no ministério, que eu dirigi a igreja, foram 2 anos de tanta tristeza na minha vida, tanta decepção. O pastor, tadinho, depois foi excluído, morreu desviado.
Mas aquele homem era muito, assim, famoso na época. E eu desisti do ministério, arranjei um emprego e fiquei barbudo para ninguém me conhecer. Bem barbudo. Mas a gente se esconde dos olhos dos homens, mas dos olhos de Deus não se esconde. Aí num belo dia eu estou lá trabalhando, parece um amigo meu e diz: sócio, eu estava orando por você. Ele morava a 1000 quilômetros, naquela Belém, Brasília. Belém, Brasília é uma estrada que sai de Brasília e vai até Belém do Pará. No quilômetro 1000, ele estava lá, Deus falou com ele, ele pegou um pau de arara lá, e veio parar lá onde eu trabalhava. Só vim almoçar com você, que Deus mandou falar com você, que é para você sair daqui. Irmãos, eu desprezei ele 3 dias, todo dia do almoço ele estava ali. Até uma hora, eu abri o coração, e Deus usar ele. Por quê? Porque os olhos do Senhor, dos olhos do Senhor ninguém esconde. Então, são situações que vão tentando nos desanimar. Esses 3 homens aqui fizeram de tudo para fechar a boca, para destruir a vida, acabar com esse servo de Deus chamado Daniel. Mas sempre a gente presta atenção na história dos leões. Mas eu queria chamar a atenção para você dos outros leões, que são esses 3 perseguidores. Porque ninguém aqui vai ser perseguido por leão. Até na África está difícil de achar leão. Eu fui fazer uma das visitas que eu fui fazer lá em Beira, naquela construção de uma igreja. Eu não estava aqui, eu acho. Eu estava lá em Angra, né? Quando eu cheguei aqui, eu já tinha terminado a construção da igreja em Beira. E numa delas eu fui num local lá, como é o nome, gente? Num parque. Só que o parque lá é o Grug Park. Sempre quando você vê National Geographic, tudo é filmado, a maioria das vezes é ali. Ele sai da África do Sul e vai até quase ao Egito. É daqui a Belém do Pará a distância. Olha, eu vi girafa pertinho de mim, hipopótamo. O que você imaginar? Leão eu não vi nenhum. Então ninguém aqui vai encontrar leão. Aonde é que estão os leões? São esse tipo de gente, como esses aqui que dividiam o trabalho com Daniel. E eu queria te chamar a sua atenção para a segunda coisa aqui, que é a principal. Não são os leões que o rei perguntou, mas o Deus de Daniel. O rei disse: será que o seu Deus foi capaz de livrar você da boca dos leões? O destaque aqui não é, ou não são os leões, mas é o Deus de Daniel. É o seu Deus. A sua preocupação, a minha, e eu confesso a você aqui que eu estou pregando é para mim também, porque eu sei que Deus está falando com você. O que nós precisamos estar aqui atento é esse Deus de Daniel, porque Ele é o mesmo Deus meu e seu. Eu e você conhecemos o Deus de Daniel através de Jesus Cristo, através dos evangelhos. Esse mesmo Deus que atuou há 2.450 anos atrás, é o mesmo Deus meu, hoje seu, que está aí nos guiando a cada dia, em volta de mim, de você, da minha casa, da sua casa, do seu lar, do meu lar. Daniel passa a noite ali com os leões, uma noite diferente.
E o rei ouve a resposta e diz: sim, ó rei, eu estou aqui. O meu Deus enviou o seu anjo. Além de nós termos o nosso Deus, que é a nossa rocha, a nossa proteção, é o nosso escudo, Ele também coloca à sua disposição os seus anjos para trabalhar em meu e seu favor. A Bíblia lá no Novo Testamento diz que os anjos são ministros de Deus para conduzir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então essa noite aqui é para eu e você voltarmos para casa, colocar nossa cabeça no travesseiro, dormir, descansar e acordar confiado no Senhor, porque além do Deus de Daniel, que protegia e livrava Daniel da boca dos leões, da boca e da língua felina dos seus companheiros de trabalho, Ele ainda providencia um anjo para estar do nosso lado. Para a sua casa em nome de Jesus, coloca a sua cabeça no travesseiro, coloca essa causa nas mãos do Deus de Daniel, porque Ele é o mesmo Deus seu. Porque também o seu anjo, não só o braço do Senhor, mas o anjo também estará trabalhando por mim e por você. Já passou a pensar que coisa maravilhosa é essa? Um anjo, além do nosso Deus, Ele coloca à disposição um anjo. É mais ou menos assim. Você procura alguém de um poderio para socorrer você, ele diz: olha, deixa que essa causa eu vou tomar conta. Mas enquanto eu vou tomando conta dessa causa, eu vou pôr aqui essa pessoa para te acompanhar em todos os detalhes que você precisa. É mais ou menos isso. Quer dizer, além dele assumir a responsabilidade, ele vai colocando ali um auxiliar. Deus assume a sua e a minha responsabilidade. Ele compra a minha e a sua briga. Além do mais, Ele ainda coloca anjos à nossa disposição. Daniel, quando eu disse a vocês que não era só esses os leões, era também esses amigos, entre aspas, aí de Daniel, esses outros 3, é porque quem é destruído não foram os leões. Os leões nem foram inimigos de Daniel. Os inimigos eram aqueles. Tanto é que a hora que Daniel saiu de lá, quem é que Deus providenciou para cair na cova? Os leões continuaram vivos. Deus não estava com raiva dos leões. Os leões simplesmente eram o instrumento que Deus ia usar, não para destruir Daniel, mas para destruir os inimigos de Daniel. Você consegue fazer essa reflexão comigo? Os verdadeiros inimigos de Daniel não eram os leões. Pelo contrário, esses Deus permaneceu com eles vivos, porque era eles que iam tragar e engolir toda a família dos inimigos de Daniel. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que o rei disse: sai daí então, Daniel. Saiu, se abraçaram. O rei toma uma decisão inesperada. Agora traz aí os acusadores. Por que o rei tomou essa decisão? Porque ele viu que foi uma armação. E aí, ele vai lá e diz: pega os filhos, pega a esposa e joga tudo dentro da cova dos leões. Irmãos, nós temos que ter um cuidado muito sério. Eu, irmão, você, irmã, o que nós fazemos, podemos abençoar a nossa casa ou nós podemos levar a nossa casa para a boca dos leões. O que nós falamos,
as atitudes que nós tomamos erradas, nós podemos jogar a nossa família na boca dos leões. E esses homens, por causa deles, as suas mulheres perderam a vida, os seus filhos foram mastigados, estraçalhados pelos leões. Por quê? Porque esses eram os verdadeiros inimigos desse homem de Deus. As lutas que eu e você passamos, irmãos, não são as nossas inimigas, não, e nem nossos inimigos. Na verdade, Deus está preparando nós nessas lutas, porque se nós formos fiéis a Ele, esses caluniadores serão jogados na cova dos leões. Aqueles que se levantam contra um servo de Deus, uma serva de Deus, uma família que serve ao Senhor, não tenha dúvida que o Senhor já preparou para eles a cova dos leões. E o Senhor vai te dar a vitória. E aí, passado essa situação, passado a noite da cova dos leões, passado aquele momento desses perseguidores de Daniel terem sido destruídos, o verso 29, 28, diz assim: e Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o Persa. Muitas lutas, irmãos. Olha, tem um evangelho por aí que crente não passa luta. Então tem que arrancar o capítulo. Na verdade, não sei qual a página da Bíblia que vai sobrar. Porque o primeiro capítulo que tem que ser arrancado é o Heróis da Fé. Porque os heróis da fé, você já leu ali o que são os heróis da fé? Não é só quem venceu, não. Ali diz que uns foram torturados, outros foram partidos ao meio, outros morreram. Tem as várias mortes ali. Tem os que venceram, como Abraão, como Sara, como Moisés. Mas tem os que morreram ali, cerrados. Então o Evangelho de Jesus não é uma pregação só de flores, não. Jesus diz que importa que alcanceis o reino de Deus com tribulações, porque a vida para o crente já é uma tribulação. Por quê? Porque a Bíblia, o mundo e o diabo já têm raiva de nós. Então nós passamos luta mesmo. E eu sempre oro, Senhor, muito obrigado pelas lutas que eu passo. Eu não peço luta não sou maluco. Mas eu sempre oro dizendo, Senhor, muito obrigado pelas lutas, porque as lutas vai me ensinando a ser mais humilde. São as lutas que me fazem aprender a te tratar melhor. São as lutas que me fazem aprender a tratar meus filhos e minha esposa melhor. São as lutas que me fazem olhar para as pessoas que estão à minha volta e valorizar. Se não é luta, irmão, você acha que está acima do bem e do mal. Você não precisa de ninguém. E aí imagina como é que essas pessoas são tratadas quando a gente acha que não precisa de ninguém. Mas as lutas, elas vão nos aperfeiçoando. As lutas vão nos revelando quem é o Senhor da nossa vida. Jó diz, olha, antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora eu te conheço pessoalmente. E a Bíblia diz que Daniel prosperou, foi vitorioso. O Senhor há de nos dar vitória, ainda que tenhamos que atravessar a cova dos leões, ainda que tenhamos que atravessar pelas calúnias, perseguições. Os leões, como eu já disse, é o quê? É esse mundo. São as tentações que nos cercam, são as pessoas que querem nos derrubar, são as pessoas que querem nos arrasar.
Aquele que é comerciante são aqueles que competem com você de forma maldosa. Aquele que está lá numa repartição pública é aquele que quer te desonrar diante do seu chefe. Aquele que serve ao Senhor no ministério. O diabo trabalha para encerrar o ministério dele. Mas o Deus de Daniel, que além de ter assumido a briga de Daniel, a luta de Daniel, e que providenciou também um anjo para estar do lado, e que no final deu prosperidade a Daniel, e os reis foram passando, e ele ficou ali firme, é o meu Deus, é o seu Deus. Quando eu e você vamos orar, nós estamos orando ao mesmo Deus que Daniel, quando estava enfiado lá na cova, orou. É o mesmo Deus, é o mesmo ouvido, vai ser a mesma boca que vai nos dar a resposta, porque é o mesmo Deus, e a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, e vai continuar sendo o mesmo eternamente. Ele não muda. Por isso que o nome dele é Rocha. Um dos nomes de Deus é: o Senhor é a nossa rocha. Por quê? Porque a rocha não muda. Quantos anos o pão de açúcar está parado ali naquele lugar? Entra gerações e sai gerações, vem e vão gerações. Ele está no mesmo lugar, não muda. Assim é o nosso Deus, Ele não muda. Aquilo que Ele estabeleceu sobre você, Ele não muda. Ele está firmado ali no seu propósito. Nós que mudamos, a gente tenta sair dos propósitos de Deus, a gente tenta sair da vontade de Deus, como eu já tentei várias vezes, mas Ele não, Ele permanece no seu lugar, porque Ele é uma rocha, Ele é firme, e é esse Deus que eu e você servimos, é esse Deus que vai nos livrando da cova dos leões. Esses leões é esse mundo, é o diabo, as tentações, as perseguições, as calúnias, é o desemprego, são as tristezas que nos abatem. Olha, eu confesso para vocês que esse ano tem sido talvez o ano mais difícil na minha vida. Se eu chegar inteiro até janeiro aí, olha, tem que dar graças a Deus. É luta, é angústia, é tristeza, pensa daqui e dali, dá conta, não dá. É só o Senhor para nos fortalecer. Mas nós temos um Deus, que é o mesmo Deus de Daniel. É o que vai livrando Daniel da cova dos leões, dos inimigos. É esse Deus que vai livrando você, a sua casa, o seu lar, a sua família, os seus passos. E nós vamos atravessando esse mundo. Ele vai caindo e nós vamos atravessando em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. E você vai orar agora por alguém. Escolhe aí alguém. Escolhe aí alguém para você orar.